Eu queria começar por agradecer o honroso convite que me foi feito para estar aqui convosco hoje e faço às equipas da Direção-Geral de Educação, na pessoa do seu diretor, o Dr. José Vítor Pedroso, e à equipa de Ciência Viva, aqui representada pela Presidente, a doutora Rosalia Vargas, minha boa amiga. O meu objetivo hoje é partilhar convosco algumas reflexões sobre a importância da exploração sustentável dos recursos minerais e sobre o papel incontornável da indústria mineira no suprimento crescente desses recursos à humanidade, no contexto de uma economia global, verde, de baixo carbono e de transição energética. Falar-vos-ei de escolhos, muitos escolhos, das escolhas a eles associados e do sentido que faz este debate no âmbito de uma estratégia educativa inclusiva e transversal, não estivéssemos nós num encontro da rede de clubes Ciência Viva. E, portanto, eu vou pôr isto um bocadinho para o lado, que é para poder ir vendo os slides também. Vamos começar por falar de escolhos. Mas antes, deixem-me aproveitar esta oportunidade para evocar um colega nosso, português, químico, professor do ensino secundário, pedagogo, investigador de História da Ciência e poeta sob o pseudónimo de António Gedeão. Se fosse vivo e estivesse no ativo, tenho a certeza que Rómulo de Carvalho estaria na rede de clubes Ciência Viva, porque foi um professor e um pedagogo que viveu muito à frente do seu tempo. Eu e muitos outros, estão aqui mais alguns, fomos alunos de um professor chamado Romariz, que na primeira aula de Geologia Geral nos dizia: olhem à vossa volta, tudo o que aqui está foi roubado à crosta terrestre. À exceção do que é feito de madeira, tudo o que aqui está é feito de alguma coisa e essa alguma coisa é um recurso geológico. E para ter a certeza que sabemos do que é que estamos a falar e de que estamos todos a falar da mesma coisa, eu quero chamar a atenção para que cada um de nós consome por ano 13 mil quilos, 13 toneladas de recursos minerais, metálicos e não metálicos. E que recursos são esses? Bom, talvez os mais glamourosos, sobretudo para as senhoras, sejam estes, as pedras preciosas e semi-preciosas, mas estão longe de ser os mais importantes. Os materiais de construção são muito mais importantes, tal como as rochas ornamentais, os minerais industriais ou os recursos de que são feitos, os recursos não metálicos de que são feitos os vidros e as cerâmicas, os recursos de que são feitos os adubos absolutamente necessários para dar de comer a mais de 7 bilhões de pessoas, os fundentes abrasivos, os recursos utilizados nas indústrias elétricas e os recursos metálicos que são feitos de minerais relativamente escassos na crosta terrestre, mas que se concentram por processos geológicos conhecidos. E alguns exemplos, os minérios de cobre, que são alocados primariamente em minerais, dos quais o mais importante é a calcopirita, este sulfureto de cobre e ferro, um outro minério de cobre, a bornite e a tenantite, a covelite, igualmente um sulfureto de cobre que se constitui com minério de cobre em alguns contextos geológicos, a esfalerite, que é um sulfureto de zinco e é minério de zinco, a galena, que é um sulfureto de chumbo e é minério de chumbo, o ouro, que todos conhecemos, que é um metal nativo, a cassiterite, um óxido de estanho, ou a estanite, um sulfureto com estanho, e que são ambos minérios de estanho. Bom, é de minerais como aqueles que nós falamos
E esses minerais não são propriamente minerais raros, são minerais que se encontram muito dispersos na natureza. De facto, nós estamos cercados de recursos minerais, o problema é que eles se encontram demasiado dispersos para ter valor. Os depósitos minerais resultam, portanto, da concentração destes minerais por processos geológicos conhecidos, que formam depósitos que são economicamente viáveis de explorar. E é aqui que entram os geólogos, no estudo desses mecanismos de concentração. Essa disciplina da geologia chama-se metalogenia e é através da compreensão dos processos metalogenéticos que nós ficamos habilitados não só a compreender as mineralizações metálicas que se conhecem, como estabelecer os critérios que nos permitem procurar fazer prospecção mineral para novos recursos tão necessários à nossa civilização. Os processos que dão lugar a estas concentrações de metais na crosta são processos geológicos absolutamente comuns. Há processos predominantemente metamórficos, por exemplo, os que dão lugar a mineralizações de wolframio em muitos sítios do planeta, ou processos sedimentares, como, por exemplo, as concentrações detríticas de ouro ou de diamantes, que dão lugar a placers que são e foram explorados no passado durante muito tempo. E há também processos ígneos, como os que dão lugar às concentrações de cromite, que é um minério de crómio, ou os que dão lugar à formação e grandes volumes de material rochoso, onde ocorre calcopirite disseminada e que se constitui como um minério de cobre, o mais importante tipo de jazigos que fornece o cobre de que é feita de que são feitas as nossas sociedades. E há também processos hidrotermais submarinos, de que muitos de vocês já ouviram falar. Estes processos hidrotermais submarinos são nomeadamente responsáveis pela formação de jazigos de sulfuretos maciços, como os que existem no Baixo Alentejo, na faixa piritosa ibérica, e só requerem duas condições para se formarem. Requerem muitas outras para se manterem no tempo geológico. Para se formarem precisamos apenas de um reservatório inesgotável de fluido, que é a água do mar, rochas vulcânicas permeáveis, onde essa água se possa infiltrar, e elevado fluxo térmico para alimentar energeticamente a circulação convectiva dessa água, que reage com as rochas, delas extrai os metais e os volta a precipitar à superfície nos campos hidrotermais submarinos de black smokers que todos vocês já viram certamente em vários contextos. E, portanto, hoje em dia nós temos todos consciência que estes processos não são só comuns, são tão inevitáveis como à superfície os rios erodirem as rochas. Desde que haja estas condições, a atividade hidrotermal submarina acontece. E isso é evidente hoje em dia, porque se na década de 70, quando houve os primeiros mergulhos de submarinos de elevada profundidade, se descobriram os primeiros campos hidrotermais submarinos, isso foi uma novidade. Esse primeiro mergulho foi um paper na Nature. Hoje em dia não é novidade ir ao fundo do mar e encontrar atividade hidrotermal submarina. É absolutamente comum e inevitável. Claro que para encontrar esses sítios temos primeiro que nos socorrer de conceitos e, com base nesses conceitos, ir à procura dos sítios onde essas condições que eu referi estão reunidas. Por exemplo, nas zonas de rift, que nós começamos por detectar com base em critérios geofísicos e que depois vamos detalhando a áreas cada vez mais pequenas e mais pequenas ainda, e mais pequenas ainda, e agora, se quisermos ver mais, temos que lá ir e vamos. Metemos num submarino como aquele, é o Alvin, e vamos ao fundo do mar, e quando lá chegamos, encontramos campos espantosos de chaminés hidrotermais, como esta que aqui foi recolhida, em cujo interior encontramos os sulfuretos de que eu vos falei, neste caso calcopirite, o tal sulfureto de cobre e ferro, que se constitui com minérios de ferro. Isto é inevitável. Mas podem os oceanos profundos suprir proporções significativas de matérias-primas às novas gerações? Bom, o interesse na eventual mineração submarina tem-se centrado sobretudo em dois tipos de recursos. Os sulfuretos maciços submarinos, como aqueles que eu acabei de vos mostrar,
e os nódulos manganesíferos e crostas de ferro e manganês. No que diz respeito aos sulfuretos maciços submarinos, o problema é que os campos hidrotermais que são fáceis de contar, que são aqueles inativos, obviamente não estão disponíveis para serem explorados como uma fonte, porque abrigam ecossistemas muito sensíveis, que não podem ser tocados, e, além disso, não passava na cabeça de ninguém fazer uma exploração tecnologicamente muito complicada num sítio onde estão a brotar fluidos hidrotermais a 350 graus de temperatura. E, portanto, os sítios fáceis de encontrar, porque deixam na coluna d'água uma bandeira geoquímica, se quiserem, porque a pluma hidrotermal deixa uma assinatura geoquímica relativamente fácil de localizar e de traçar até à fonte, estes não são úteis enquanto recurso. Os inativos, aqueles que já não têm atividade hidrotermal associada, não têm esses problemas, mas, em compensação, também não têm essa bandeira geoquímica que nos anuncia: olá, eu estou aqui. São difíceis de encontrar, temos que recorrer a métodos geofísicos semelhantes àqueles que se usam em terra, com a complexidade de termos uma coluna d'água, por vezes, com 2 ou 3 quilómetros de profundidade entre nós e o subsolo. Os depósitos de sulfuretos maciços como estes são conhecidos por serem um recurso importante para cobre e ouro, mas nos anos mais recentes tem-se percebido que há um conjunto de outros metais que se constituem como subprodutos destas mineralizações, que são muito ricas em metais, em elementos menores, mas muito importantes do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico das nossas sociedades, como o cádmio, o gálio, o germânio, o índio, o selênio, o antimónio e vários outros. Os nódulos e crostas manganesíferas, pelo contrário, formam-se num contexto de equilíbrio com a água do mar, portanto são um produto hidrógeno, são um recurso 2D, portanto não se desenvolvem em profundidade, desenvolvem-se em superfícies, à superfície do fundo do mar, mas em determinados contextos, como por exemplo no Pacífico, podem ocupar áreas superiores a toda a Europa, com esta densidade de nódulos distribuídos na superfície. O cálculo de reservas aqui é relativamente fácil de fazer, basta contar o número de nódulos por metro quadrado e multiplicar pela superfície que estamos a considerar. Estes nódulos e crostas manganesíferas são ricos, obviamente, em manganês e em ferro, mas o manganês e o ferro são metais com baixo valor unitário e, portanto, não são especialmente interessantes desse ponto de vista, porque é muito mais barato explorar ferro e manganês de outras fontes, mas hoje sabe-se que são também muito importantes do ponto de vista dos subprodutos que transportam, como seja, por exemplo, o lítio, o níquel, que não está ali escrito, o molibdênio, as terras raras, o ítrio ou o zircónio. E o que dizer dos campos hidrotermais submarinos que existem na crista média atlântica, a sul do Mar dos Açores? Estes pertencem-nos. Por exemplo, o Rainbow, que é um sítio fantástico, que foi descoberto numa missão luso-francesa, em que eu tive o prazer de participar em 1997, há muitos anos atrás, com o meu amigo e colega Fernando Barriga. É um sítio fantástico, onde os fluidos brotam a 364 graus centígrados, muito rico em cobre, muito rico em níquel, muito rico em muitos outros metais, não vos vou dar demasiados detalhes. O que eu quero chamar a atenção é para o facto de ser possível amostrar no campo hidrotermal Rainbow amostras como estas, com teores notáveis de 8,5% de cobre, quase, 5,1% de zinco, muito cobalto, ouro e níquel, ou esta, que é uma amostra que tem teores obscenos em cobre, muito parecidos com aqueles, por exemplo, que se exploram ou que se exploraram na mina de Neves Corvo, com quase 28% de cobre. E convém não esquecer que estes recursos e muitos outros, crostas polimetálicas, nódulos manganesíferos e outros sulfuretos maciços, se distribuem dentro da área considerada na proposta de Portugal para o alargamento da nossa plataforma continental,
o que significa que não são de todo irrelevantes do ponto de vista económico para o nosso país, a sua ponderação. E, para muitos de vocês, esta é uma realidade, se calhar, ainda muito distante. É uma realidade que, bom, quando for possível explorar recursos no fundo do mar a 2 ou 3 mil metros de profundidade, eu estarei seguramente no ciclo de carbono e se calhar estão cá os meus ciclos, os meus netos. Não é verdade. Há uma indústria mineira global offshore à espera do momento certo para emergir. A tecnologia necessária é só um custo, já existe, não é um real obstáculo. É verdade que isto são só desenhos, mas isto já não são desenhos. Isto são protótipos reais, fabricados e que estão em fase de teste no fundo do mar, de tal maneira que o nível de prontidão tecnológica para a exploração destes recursos já está disponível. A decisão de partida depende de outros fatores. Um dos fatores, obviamente, é a ponderação dos impactos ambientais associados a esta exploração. Os ambientalistas, e bem, revelam uma enorme preocupação com esses impactos, temendo que uma indústria mineira submarina não regulada possa pôr em causa aquilo que resta para degradar no nosso planeta, que até hoje tem estado protegido pelos oceanos. E, portanto, a oposição ambientalista à exploração do fundo do mar existe e faz sentido, portanto, tem que ser ponderada. E, portanto, se nós queremos oceanos limpos, temos que fazer bem. Temos que estudar os impactos. Temos que criar instalações piloto capazes de monitorizar as operações em fase experimental. Temos que esperar por uma regulação eficaz pela International Seabed Authority e, durante o período que medeia até que essa regulação esteja feita, há uma janela de oportunidade para os cientistas e para as ONGs de influenciarem positivamente e de uma forma exigente essa regulação. Temos que fazer uma avaliação isenta dos custos e benefícios, temos que fazer uma avaliação rigorosa do risco, temos que pensar amigo do ambiente e assumir que não há planeta B e que, em caso de dúvida, devemos assumir o pior cenário. E chegar à conclusão, obviamente, que mineração submarina sim, mas só se existir um benefício real para a sociedade, não houver impactos negativos irreversíveis e, obviamente, nenhuma melhor alternativa. Esta circunstância, hoje em dia, afastou-se um bocadinho, o espectro do início desta atividade afastou-se um bocadinho, porque esteve iminente. Há um ano atrás pensava-se que a primeira mina submarina ia nascer no mar da Papua Nova Guiné dentro de meses ou semanas. Felizmente, diria eu, esse objetivo não foi cumprido, o que adiou, por várias razões, o que adiou a decisão e nos garante o tempo necessário para poder esperar por uma decisão consciente, que pode ser positiva ou negativa, mas que tem que ser informada. Mas, obviamente, os recursos continuam a fazer falta. E, portanto, isto significa, esta circunstância de, eventualmente, até não se avançar com a mineração submarina, significa que aumenta a pressão sobre a exploração mineira nos continentes. Porque todos sabemos que o que não pode ser plantado tem que ser minerado, como nos ensinou o professor Romariz. Sobretudo num contexto em que a pressão demográfica não para de aumentar. Dentro de 30 anos seremos mais de 10 mil milhões de habitantes e prevê-se que antes do final do século atinjamos os 11 bilhões de habitantes, 11 mil milhões de habitantes, altura em que as previsões indicam que a curva demográfica vai finalmente estabilizar. E não só vamos aumentar em número, como temos uma distribuição muito assimétrica desse crescimento nos vários países do mundo,
como podem ver ali em cima. A China e a Índia vão representar em conjunto mais de 50% da população mundial e isto é uma coisa boa, é uma boa notícia. Os níveis de desenvolvimento das sociedades humanas vão continuar a progredir e, mais tarde ou mais cedo, esta família indiana vai ter o seu carro, como é legítimo esperarem e lutarem por. Este problema agrava-se ainda mais porque vivemos num período de transição energética e sabemos que quando nos movemos de uma sociedade movida a hidrocarbonetos para uma sociedade movida a energias alternativas, consumimos mais metais, não menos metais. De facto, as tecnologias do espaço, os painéis solares, a energia geotérmica, as turbinas eólicas e tantas outras novas tecnologias associadas às energias verdes são consumidoras de metais que antes ninguém ponderava utilizar e que hoje se constituem como metais críticos para o nosso desenvolvimento, mais como metais responsáveis ou capazes de se responsabilizar por um estrangulamento do nosso desenvolvimento. Muitos desses metais fazem parte desta lista, que não se consegue ler daqui, mas vocês conhecem, são as terras raras, é o índio, é o gálio, é o germânio, é o selénio, é o crómio, é o níquel, metais que antes não se consumiam, mas que hoje são precisos, o índio para fazer os LCDs, o neodímio para fazer os eletroímãs das turbinas eólicas, etc, etc, etc. Assim, aos 7 metais considerados base da nossa civilização industrial e aos 3 metais considerados preciosos na nossa civilização, o ouro, a prata e a platina, vieram somar-se um conjunto de 30 novos elementos considerados críticos pela União Europeia e não só, por todas as sociedades tecnológicas, críticos para o desenvolvimento das novas tecnologias e das energias verdes. E com os telemóveis, a esses 30 somaram-se mais 20. E, portanto, nós hoje, civilização lambona, que é o que nós somos, gastamos praticamente toda a tabela periódica sem deixarmos de ter gasto nenhum dos elementos que já gastávamos antes. Acumulamos, não substituímos. E o futuro é hoje, não é amanhã. Já estamos a viver esta realidade. Isso, obviamente, introduz a necessidade de uma lógica de economia circular, onde as palavras reutilizar, reduzir, reciclar ou substituir façam muito mais sentido do que têm feito até hoje. Mas já fazem muito sentido. Um número. Estes números são de 2010. Para verem a realidade atual, multipliquem por 4 ou por 5. Em 2010, produziram-se 1.600 milhões de telemóveis e 350 milhões de PCs ou laptops, que equivalem a quase 190 mil toneladas de cobre, 750 toneladas de prata, 115 toneladas de ouro, 42 toneladas de platina e quase 18 mil toneladas de cobalto. Esta circunstância introduz um novo conceito que hoje se chama Urban Mining. Este Urban Mining, o que é que representa? Representa a exploração dos metais contidos nos equipamentos eletrónicos, computadores, telemóveis, etc., que nós consumimos no nosso dia-a-dia. E eu digo-vos que os teores destes equipamentos são bastante interessantes do ponto de vista económico. São bastante elevados, embora se tratem de minérios muito complexos para se fazer esta separação. Por exemplo, no que diz respeito ao ouro, aos elementos do grupo da platina, os minérios primários têm muitas vezes 5 ppm de ouro, 5 partes por milhão, que é o mesmo que 5 gramas por tonelada, como está ali escrito, e uma coisa parecida para os elementos do grupo da platina. E quando olhamos para os PCs, têm 200 a 250 gramas por toneladas de ouro, os telemóveis têm 300 a 350 gramas por toneladas de ouro e os catalisadores dos automóveis têm cerca de 2.000 gramas por tonelada de elementos do grupo da platina. E isto também não é uma realidade distante, é hoje. Já ouviram falar na Umicore? A Umicore é uma empresa de reciclagem
com uma dimensão gigantesca à beira de um braço de mar, na Bélgica. A Umicore recebe mais de 300 mil toneladas ano de resíduos eletrónicos que lhe chegam por via marítima, navios carregados de resíduos de todo o lado, e por via terrestre, ferroviária e rodoviária, processa esses resíduos e deles separa e trata 18 metais. Os produtos primários são o ouro, a prata e a platina, garantem a viabilidade económica desta empresa. Todos os outros 15 metais, onde se inclui o rhénio, o rutécio, o irídio, o cobre, o chumbo, o níquel, o estanho, o bismuto e todos os que ali estão enunciados, se constituem como subprodutos valorizantes dos minérios deste urban mining. Isto existe hoje. Para terem uma noção da importância disto, a Bélgica hoje é o terceiro produtor mundial de índio, um metal absolutamente fundamental no fabrico de LCDs. Já agora, se tiverem alguma mina de índio, os japoneses compram tudo o que produzirem, a Sony. A Bélgica transformou-se no terceiro produtor mundial de índio sem ter uma única mina aberta no seu território. A mina chama-se Umicore. Mas, como é evidente, com a população a aumentar, com os níveis de desenvolvimento a melhorarem e com a circunstância de que nunca se conseguirá 100% de reciclagem, é necessário que alguns metais sejam substituídos por outros, mas mesmo o perfil de substituição dos diferentes elementos também não é sempre igual, o que significa que há metais que têm um muito mau perfil de substituição, o que significa que a pressão sobre o setor primário vai continuar a existir, independentemente de se aprofundarem, melhorarem e desenvolverem todos os métodos de reciclagem, substituição e reutilização. Portanto, a mineração zero não é opção. O crescimento demográfico e o aumento do consumo pressionam a procura de mais matérias-primas, mais de 7,3 bilhões de pessoas para servir, já, muito mais no futuro. A mineração é tão necessária como a agricultura ou as pescas. Sim, é problemática, mas não é mais problemática do que a agricultura ou as pescas nos dias que correm. E, claro que a indústria e o ambiente são ambos necessários e queremos ambos. E, como queremos ambos, temos que fazer escolhas. Deixem-me mostrar-vos um bocadinho do véu, levantar-vos um bocadinho do véu do que é a indústria mineira atualmente. A indústria mineira é talvez o setor industrial mais capital intensive que existe. Exige investimentos de bilhões de dólares ao alcance apenas de dois tipos de entidades. Ou países muito grandes e ricos, que não é o caso de Portugal, que é rico no contexto mundial, mas não é muito grande, ou empresas como estas, que são as multinacionais do setor, que movimentam anualmente verbas como a BHP Billiton de 90 bilhões de dólares ano, que corresponde a mais de metade do dinheiro que nós pedimos à Troika e que vamos levar 30 anos a pagar. Este poderio económico que permite coisas como esta. Isto é uma mina no Chile, que se chama Chuquicamata, que eu visitei há uns anos. É um open pit, é uma mina a céu aberto, onde se explora cobre. Tem uma forma elíptica e tem uma dimensão de 6 km do eixo maior por 3 do eixo menor e 1 km de profundidade. Portanto, as dimensões deste buraco são mais ou menos o negativo da Serra de Sintra com o dobro da altura. A Serra de Sintra tem para aí 500 metros, este buraco tem 1000 metros de profundidade, mas as dimensões da elipse são semelhantes. Vocês estão a ver um grande buraco e eu não consigo apontar porque não temos... Tenho. Há ali uma imagem onde se vê uns caminhões e eu fui com a teleobjetiva buscar esses caminhões e depois vi-os estacionados cá em cima. Estes caminhões custam 2 milhões de dólares cada um. Existem centenas de caminhões como estes a operar naquela mina.
consomem 1000 litros de gasóleo por dia, cada um. E estes números que eu vos estou a dar são apenas uma ínfima parte das despesas associadas a uma indústria como esta. Vejam a dimensão dos caminhões, está aqui o grupo. Esta menina tinha a minha altura e metade da altura da roda. Só empresas com este poderio económico podem abrir buracos que se vêem da Lua, como este, uma mina de diamantes na Sibéria, um buracão implantado praticamente no meio de uma cidade, ou ir explorar minas como esta no norte do Canadá, praticamente no Círculo Polar Ártico, construindo para lá chegar milhares de quilómetros de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias para trazer os materiais e levar o minério. Os custos envolvidos são custos de Estado grande. Esta circunstância teve uma consequência perversa. Como vocês sabem, na Europa, a circunstância da indústria mineira ter uma reputação miserável do ponto de vista ambiental, sobretudo durante o final do século XIX e boa parte do século XX, fez com que a consciência ambiental crescente dos cidadãos europeus tivesse sido presa fácil de um discurso que conseguiu mobilizar a opinião pública, criar uma percepção pública negativa da indústria mineira, que fechou, não é praticamente, fechou todas as minas da Europa, à exceção de um pequeno corredor no sul da Europa, chamado Portugal e Espanha, onde algumas poucas sobreviveram. Fecharam todas as minas da Europa. Qual foi a consequência? A consequência foi perversa, porque, como é evidente, nós todos estamos preocupados com o ambiente, mas ninguém está na fila dos dispostos a mudar de estilo de vida. E, portanto, todos temos telefone e carro e frigorífico lá em casa. E, portanto, os metais continuam a fazer falta, só que agora são explorados no quintal alheio. É isto que os anglo-saxónicos chamam NIMBY, Not in My Backyard. São explorados em África, são explorados na Ásia, são explorados em sítios onde a pressão ambiental não existe, a pressão da opinião pública em defesa do ambiente não existe, e, portanto, são presas fáceis de uma indústria que, se puder, funciona sem regulação ambiental. Não resisto a mostrar-vos este cartoon genial do artista argentino Eduardo Relero, que mostra exatamente aquilo que temos vindo a falar. É verdade que durante mais de um século a indústria mineira teve um desempenho absolutamente escandaloso do ponto de vista ambiental. Esta realidade, que se chamava o dirty mining, está muito bem espelhada nesta fotografia de Rio Tinto, aqui mesmo ao nosso lado, em Espanha, que parece uma paisagem marciana e que é completamente irrecuperável do ponto de vista ambiental. Em Portugal só não temos esta escala, mas temos também o mesmo tipo de problemas, em particular nas minas de sulfuretos do Baixo Alentejo, onde os problemas de drenagem ácida são gritantes, porque os sulfuretos reagem com as águas de escorrência para produzir ácido sulfúrico, como sabem. Isso implica problemas como contaminação de solos, contaminação de sedimentos, dos círculos hidrológicos, por metais que fazem parte de uma enorme panóplia de venenos que hoje é muito difícil de combater. No entanto, nós sabemos que é possível. Existem hoje muitos exemplos, e bons, de recuperações ambientais que foram de grande sucesso. As fotografias vêem-se muito mal, mas estamos a ver situações de antes e depois, em que a recuperação foi absolutamente total e se conseguiu, a partir de sítios, áreas mineiras muito degradadas, recuperar totalmente o ambiente. Por outro lado, também sabemos que no passado e hoje as minas representam polos de desenvolvimento local e regional muito importantes.
As minas não só suprem as necessidades da humanidade em termos dos metais que lá são explorados, como representam travões para os processos de redução da população e envelhecimento da população na sua área envolvente, porque, como é evidente, as minas não são deslocalizáveis, não estão onde os investidores querem, estão onde estão. Por exemplo, Neves Corvo, que é o maior produtor de cobre e zinco da União Europeia, representa 1.600 empregos diretos. A Austrel representa uma realidade menor hoje, mas tem mais de 100 anos de produção contínua. A Panasqueira tem uma importância histórica na produção, enorme para Portugal, na produção de wolframio e tantas outras. Portugal é um país mineiro. E a verdade é que hoje a realidade já não é o dirty mining, é o green mining. Esta é a paisagem à volta de Neves Corvo. A ribeira que alimenta de água a operação industrial é mais pura a jusante da mina do que a montante. Tão estrita é a legislação que os obriga a tratar a água. Os pescadores vão pescar a jusante e não a montante. E se olharem para o mapa de índice de performance de desempenho ambiental, verão que os maiores países exportadores de recursos minerais, como o Canadá, a Austrália, o Chile e os países do norte da Europa, estão pintados de verde. Ninguém duvida que a Finlândia, ou a Noruega, ou a Suécia, são países onde a legislação ambiental é estrita. E, no entanto, perceberam antes dos outros a importância de recuperar este setor de atividade e ainda a Europa Central está a debater-se com a abertura de minas nestas condições e já os finlandeses e os suecos estão a abrir uma média de 10 minas por ano. Como é evidente, nestes países, como o Canadá, a Austrália ou os Estados Unidos, a percepção pública da indústria mineira é muito positiva, porque, obviamente, a exploração sustentável dos recursos minerais produz riqueza, produz qualidade de vida e é muito importante na balança de exportações desses países. E hoje há uma abordagem totalmente diferente à exploração mineira, a que se chama LCA, Life Cycle Assessment, uma abordagem de ciclo de vida, em que todo o ciclo de vida, ao longo de um valor médio de 30 anos, é considerado, desde a fase de prospecção até à fase de encerramento, mas enquanto antigamente o ciclo de vida das minas acabava aqui, quando a mina encerrava, agora acaba ali, quando a empresa mineira devolve o território onde a mina foi explorada em condições iguais ou melhores àquelas que o tinha encontrado. Aliás, o primeiro capital de uma empresa mineira que quer explorar uma mina, o primeiro capital a ser retido pelo Estado, antes da mina entrar em produção, antes da decisão de entrar em produção, o primeiro capital a ser retido pelo Estado é o capital necessário para fazer a recuperação ambiental no pós-fecho da mina, 30 anos depois. E, portanto, mais uma vez, se queremos continentes limpos, temos que fazer bem. E temos que analisar, projeto a projeto, a execuibilidade do projeto, os custos e benefícios, quais os impactos ambientais e socioeconómicos desse projeto. Isto requer uma necessidade crítica de avaliações isentas, realmente isentas. Pensar eco-friendly, mais uma vez, sempre, não há planeta B. Em caso de dúvida, assumir o pior cenário. Recusar o NIMBY, o Not in My Backyard. Assumir as responsabilidades ambientais. Não ir fazer o lixo para o quintal alheio, prestando um mau serviço ao planeta. Só há um. Green mining, claro. Evitar, minimizar e remediar os impactos e devolver verde a terra onde a mina foi explorada. Finalmente, não ceder ao populismo. Claro, dirty mining não, mas recursos sustentáveis, claro que sim, precisamos deles e temos que chamar a nós a responsabilidade de os explorar na nossa terra com uma legislação ambiental muito restritiva que imponha a devolução do território em perfeitas condições para os ecossistemas.
Naturalmente, haverá sempre quem discorde, e eu diria que ainda bem, e isso traz-nos para as últimas palavras, e com isto vou fechar, sobre porque é que eu trouxe este tema aqui hoje, a um encontro da rede de clubes Ciência Viva. Eu também sou Ciência Viva. A Ciência Viva está na minha vida há 20 anos, quase, há 18 anos. E eu vejo nesta iniciativa, e estou à vontade para o dizer, porque não tenho qualquer mérito nela, ainda, espero vir a ter algum no futuro, vejo nesta iniciativa a oportunidade, a nossa oportunidade, colegas, de fazer a diferença. O Pedro Reis, melhor do que eu, elaborou sobre este tema. Eu quero resumi-lo apenas nestas palavras. Os clubes de Ciência Viva pugnam por uma educação científica que permita a compreensão dos fenómenos e acontecimentos que compõem o mundo físico, biológico e social a partir de atividades práticas e experimentais que se alicerçam em temas transversais do cotidiano dos alunos e do mundo que os rodeia. Visam formar cidadãos responsáveis, críticos, autónomos, capacitados, mas também capazes de aprender a aprender e de evoluir na sociedade digital e em permanente mudança em que nasceram os nossos alunos. E com um pouquinho de cada um, nós chegamos lá. Comigo podem contar nas várias dimensões da minha vida. Eu sou vosso colega, sou professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e há 30 e tal anos, nem digo o número, que formo geólogos e lhes ensino aquilo que vos acabei de dizer. E, como sabem, faço parte também da equipa que dirige o Centro de Ciência Viva de Lousal, com o Álvaro, a Mafalda, o João e uma equipa maravilhosa, que vos convido a conhecer. E, enquanto investigador, estou envolvido em projetos de avaliação da possibilidade ou da viabilidade de exploração de recursos marinhos. Estou envolvido em projetos europeus de valorização de resíduos mineiros em Neves Corvo, para extração a partir dos resíduos daqueles metais críticos de que falámos. E estou envolvido em projetos de restauração geomorfológica de áreas mineiras degradadas, nomeadamente no Lousal. Mas este tema era só um exemplo. Outros colegas, melhor do que eu seguramente, vão estar disponíveis para contribuir para a rede de clubes de Ciência Viva em áreas tão diferentes como as alterações climáticas, o dilema energético, a magia da matemática, a importância dos solos e da produção alimentar, o cancro, os fluxos migratórios e de refugiados, ciências sociais e humanas, o espaço e a monitorização aeroespacial do nosso planeta e, por que não, a ciência do futebol. Em todos estes temas, no que eu trouxe e em qualquer destes, há tanta física, tanta química, tanta biologia, tanta geologia, tanta economia, tanta matemática, tantas ciências sociais, tanto conhecimento. Obrigado pela vossa atenção.